Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM e o jornal A Voz de Anápolis apresenta Programa Voz de Anápolis. Apresentação de Edmar Silva. Comentários Henrique Morgantini. Está no ar. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa, A Voz de Anápolis. Você participa conosco, deixando o seu recadinho, deixando a sua manifestação na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você pode também deixar a sua participação através do nosso WhatsApp, 9529-4013, né? Você pode participar também, você que faz parte do grupo de notícias da Mais FM, você também pode deixar no nosso grupo, né? E nós vamos destacar aqui a sua participação no nosso programa. E nós começamos o programa desta sexta-feira, hoje, dia 6 de julho de 2018, desejando a você um bom dia, né? Para você que está aí na expectativa do grande jogo de hoje à tarde, né? Nós daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o futebol, sobre a Copa do Mundo, sobre tudo que vai acontecer nesta sexta-feira. Você pode deixar o seu placar. Eu já tenho aqui o placar de algumas pessoas, né? Nós já falamos aqui sobre o jogo de hoje, né? E alguns já deram sua opinião, o placar para Brasil e Bélgica. Então você pode também dar a sua opinião, o que você acha que vai acontecer, né? O Brasil vai ganhar? Vai ganhar de quanto? Ou vai ser nos pênaltis, como diz a minha amiga Adriana. A Adriana colocou aqui 2-2 no jogo normal e a decisão nos pênaltis. Isso aí, como é que vai ser? Você pode participar dando a sua opinião. Você ouve a Mais FM 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Você ouve também no fmmais.com.br, a nossa página. E você ouve ainda nos nossos aplicativos para o seu smartphone. Você pode baixar no sistema iOS e no sistema Android o nosso aplicativo no seu smartphone e ouvir em qualquer lugar do mundo, né? Por falar em qualquer lugar do mundo, já está conosco na nossa live pelo Facebook o José Justino Filho, o Marcos Dias que mora lá na Irlanda, na Irlanda, acompanhando o programa, a Ludmila Rodrigues e o Felipe Ramsey, aqui em Anápolis, também acompanhando o programa já pelo Facebook. Então, um abraço para você que está conectado. Compartilhe o nosso programa para que outras pessoas possam participar com a gente. Comigo está o Henrique Morgantini, depois de uma semana aí de viagens pelo mundo, né? Hoje está aqui para fazer os comentários, para participar conosco desse programa A Voz de Anápolis. Bom dia, Morgantini, e aí? Bom dia, Edmar, bom dia, nossos amigos. Tá? É isso aí, estou aqui pronto, animadíssimo. Agora, eu fiquei preocupado, essa nossa amiga que falou que vai ser, o placar vai ser 2-2 no tempo normal, e a decisão é para os pênaltis. Tá. A Adriana? Nos pênaltis vai dar quem? Tudo bem, pode ser, mas nos pênaltis dá o quê? Ela falou? Não, pior que não. Essa é a parte complicada, hein? Ela só disse que vai ser nos pênaltis. Então tem que esclarecer, viu, Adriana? Dizer como é que vai ser o resultado aí. Pois é. O Paulo Belém diz que vai ser 1-0 para o Brasil, a Kellen Cunha diz que vai ser 2-1, eu estou chutando 2-0, né? Vamos ver se acerto de novo, o anterior eu acertei. E você que não deu o seu palpite, pode deixar aí, né, o seu placar. Mas é isso aí, então hoje... Qual que é o seu placar aí? O placar é 2-0. No tempo regulamentar. 2-0. Esse negócio de pênalti no final, eu acho muito estressante. Até porque uma cobrança de pênalti que termine com 2-0 é um desespero danado. Você imagina um resultado desse. Boa.
Muito bem. Hoje tem Brasil e Bélgica, né? O único confronto em Copas aconteceu em 2002. O Brasil venceu por 2-0 a Bélgica em 2002. Hoje também tem França e Uruguai, e também só jogaram uma vez em Copas do Mundo. Também em 2002 ficou 0-0. Então é isso aí. Hoje tem 2 partidas, né? Brasil e Bélgica, e Uruguai e França são os dois embates de hoje. Amanhã também tem, né? Amanhã também tem 2 partidas também. Inglaterra e Suécia. Isso. E antes tem Rússia e Croácia. Aliás, Rússia e Croácia é às 15 horas, Suécia e Inglaterra, 11 horas. Exatamente. Hoje, para quem tem a possibilidade de assistir hoje o jogo da França e Uruguai, é interessantíssimo, até porque de lá sai o adversário de Brasil e Bélgica, torcendo para que seja adversário do Brasil. A expectativa em relação ao atacante do PSG, o uruguaio Edinson Cavani, que vem sofrendo aí com dores, tem um edema que vem lhe causando um desconforto significativo na panturrilha, não sabe se irá enfrentar a seleção da França. Mas vai ser um embate interessante, porque tem um ataque veloz, comandado pelo Mbappé principalmente, que ficou marcado depois da eliminação contra a Argentina, contra uma defesa que é muito sólida, que tomou apenas um gol. Exemplo, a defesa do Brasil, que levou apenas um gol, comandada pelo Godín e Jiménez. Então, é interessante perceber qual vai ser o resultado dessas 2 estratégias aí. Então, quem tem disponibilidade, quem pode estar tranquilo hoje, Edmar, a partir das 11 horas tem esse jogo. Aí 15 horas, meu amigo, só desespero e gritaria. Muito bem. A Adriana Pereira já respondeu aqui, o Ela disse que 5-4 para o Brasil nos pênaltis com muita emoção. 5-4, ou seja, tá o Brasil vai fazer todos os gols de pênalti, vai converter todas as penalidades, e o Alisson vai defender uma. Ou bom, para fora, mas vamos imaginar que o Alisson vai ser o herói da partida. Muito bem, então essa é a opinião da nossa companheira Adriana. E eu estou torcendo fortemente para que ela seja errada, viu, Edmar? Para que seja no tempo regulamentar uma vitória nossa. Eu prefiro também, não quero muito estresse, não. A Ludmila Rodrigues também já deu aqui, a Lud está dizendo que vai ser 2-1, né, o mesmo placar da Kelinha. Muito bem, então, pessoal aí dando o seu palpite, deixa aí também a sua participação, né? Fale aí para nós, para a gente saber qual vai ser a sua opinião sobre o jogo de hoje. Nós lembrando que o Felipe Holmes, o repórter Felipe Holmes, foi às ruas da cidade conversar com os anapolinos, né, e saber qual é a expectativa das pessoas na cidade em relação à seleção. Nós temos acompanhado desde os primeiros jogos, desde a fase de grupos, né, e assim como a seleção, Edmar Silva, que vem numa evolução, que vem num crescente, o ânimo do anapolino, o ânimo do cidadão, do torcedor anapolino, ele também vem nessa mesma toada, né? Vem da desconfiança, não chegou o descrédito, mas vem da desconfiança, aquela timidez para se torcer e imaginar que o Brasil tem chances de vencer, e passando agora para um grau aí de animação um pouco maior. Em breve nós vamos ouvir aí os anapolinos falando sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir, então, o Felipe Holmes com os anapolinos sobre a expectativa aí do jogo de hoje, né? A expectativa da Copa do Mundo. Os demais classificados, o Morgantino, hoje tem... então, os classificados nessa fase são Rússia, Croácia, Uruguai, França, Brasil, Bélgica, Inglaterra e Suécia, né? Então, são 8 times que disputam para sobrar 4, né? Os vitoriosos aí de hoje se enfrentam na terça-feira, nas semifinais. E aí a Copa se encerra no próximo domingo, sábado, com a disputa de terceiro lugar, que é o jogo que nós não vamos assistir, não vamos estar preocupados com ele, porque o nosso compromisso há de ser o de domingo, dia 15, amigos de Marcio. Muito bem. O Felipe Ramos também dá o seu palpite aqui, segundo ele, vai ser 2-1 no tempo corrido. Então, Felipe, deixa eu anotar aqui para a gente confirmar depois, né? Eu sou tão medroso e eu quero um negócio tão assim já na mão, sem ter muita emoção, Edmar, que quando o sujeito fala que vai ser 3-2, 2-1, quando fala que vai ter um gol para o adversário, eu já fico com medo de ser o primeiro.
vai ter uma virada. Eu não quero essa emoção, não. É por isso que eu falo de 0, porque faz um e acabou, encerrou. Eu acho que vão ser 3-0. Vão ser 3 gols. Vai ser 3-0 o placar, 3 gols do Brasil, com tranquilidade. Não vou nem citar os nomes, para mim pode ser até do Fagner. Entendeu? O Felipe está dizendo aqui que dessa vez o Edmar vai pagar o pão de queijo para quem acertar. Separa o pão. Tem que pagar, né, Paulo? Ô, Felipe, prometeu, né? Ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu, tem que dar um jeito de cumprir, né? Muito bem, então é isso aí, né? As partidas de hoje, né? A expectativa do brasileiro para participar, né, desse momento festivo. Vamos torcer para que seja uma festa feliz para os brasileiros, né? E nós queremos ver se a gente pode festejar, né? Se a gente pode festejar a vitória do Brasil logo mais. Daqui a pouquinho a Kellen vai passar para a gente aqui, né, a matéria do Felipe Holmes, para a gente poder transmitir aqui para você a opinião do Anapolino sobre os jogos de hoje, né? Especialmente sobre o jogo do Brasil, certo? Muito bem, mas e as manchetes da política, o Henrique Morgantini? Hoje os jornais trazem muitas notícias, naturalmente, né? Agora, pela manhã, acontece uma nova rodada de prisões. 9 empresários suspeitos de sonegar 12 milhões de ICMS são presos no Distrito Federal e no Tocantins. Mais uma operação da Polícia Federal e empresários sendo presos por golpe na sonegação do ICMS. Essa aí, se a moda pega, fica um negócio interessante, né? Prender pessoas que estão sonegando imposto. Mas é interessante porque não tem, é uma chamada que não tem necessariamente ou diretamente uma relação com o segmento político, como nós temos visto nos últimos anos até mesmo. Muito bem. Né? Agora, ontem também nós noticiamos aqui, e repercutiu também ontem nos jornais e inclusive com a queda do ministro do Trabalho, né? Aquela operação feita no Ministério do Trabalho com relação ao registro dos sindicatos, né? Mais uma rodada, na verdade foi a terceira fase da operação, onde o próprio ministro foi proibido de estar lá no Ministério, né? E ontem à noite foi confirmada a exoneração do ministro do Trabalho. Isso. Né? É interessante nós fazermos um levantamento histórico, Edmar Silva, em relação ao que é a Operação Registro Espúrio, que está na sua terceira fase, cuja primeira fase, a primeira operação policial sob esse nome, é diretamente ligada ao Estado de Goiás, ao deputado goiano, né, e líder do PTB, Jovair Arantes. Né, o Jovair Arantes que comanda o PTB, que tem uma influência direta na cidade de Anápolis, através da prefeitura, do prefeito Roberto Naves, que tem influência direta na cidade de Tumbiara, através do prefeito de lá. Então, começou com o Jovair Arantes e com seus sobrinhos, inclusive, que um deles ainda está detido, que inclusive entregou o outro primo, né? Os 2 sobrinhos foram presos, foram ouvidos pela Polícia Federal, e justamente num esquema de fraude, de cobrança de propinas para liberação de registros. O PTB, historicamente, vem tomando conta do Ministério do Trabalho e dos cargos que compõem o Ministério do Trabalho. É preciso também fazer um resgate histórico de que a filha de Roberto Jefferson, que já esteve preso também por conta de esquemas ali do chamado mensalão, por causa do PTB, indicou a filha, Cristiane Brasil, que é deputada federal, para ocupar esse espaço. E deu aquela confusão que todos nós nos lembramos. Né? Ela, com problemas justamente com a justiça, não pagando processo trabalhista e querendo assumir o Ministério do Trabalho. Não conseguiu, né? Saiu muito pior do que entrou, porque teve a sua vida aí exposta, né, nos seus, digamos, piores momentos, e aí encontrou-se esse ministro, né, esse novo nome do PTB. E aí, na terceira fase da Operação Registro Espúrio, novamente o PTB é exposto, né, numa situação
grave de envolvimento de um ministro com uma forma aí de se ganhar dinheiro ilegalmente, através de propinas e venda de licença, entre outras coisas. E isso, para o governo Temer, parece que não é mais nenhuma surpresa. Parece que é um governo totalmente desavergonhado em relação ao constrangimento que é passar por operações policiais dentro de um ministério. Veja bem que é um membro de primeiro escalão que foi proibido de ocupar a função, foi proibido de frequentar o espaço físico do ministério, foi proibido de entrar em contato com qualquer servidor de carreira ou comissionado do Ministério do Trabalho. Você imagina em que grau de envolvimento que essa pessoa está para ser tolhida desses direitos, né, dessas movimentações aí. E essa pessoa foi indicada pelo PTB, falou, o nosso melhor nome, o que vai mais somar para o Brasil, o que vai mais somar para o governo Michel Temer, é este aqui, que agora está nessa situação. Então, veja, qual que é o compromisso do PTB ao indicar esse nome? Qual é o compromisso do presidente Michel Temer com o Brasil em indicar esse nome? É um governo que está interessado em fazer pilhagem. Não é um governo interessado a fazer absolutamente nada para o brasileiro. Por isso que tem os índices que tem. Mas o que assusta, o que espanta é que parece que há um conluio, né? Há uma reunião de pessoas que estão na mesma direção que o presidente Temer. Não há ninguém no meio falando, tá bom, vamos tentar fazer alguma coisa que preste? Não, parece que interessa. Vamos fazer negócio aqui enquanto dá. Porque o governo está acabando, então vamos fazer os nossos negócios espúrios, é o nome que é a Operação Registro Espúrio, vamos fazer esses registros espúrios, e aí a gente vê o que acontece. Esse é o cenário que temos visto com esses nomes envolvidos do PTB, né, que, repito, passa diretamente aí pela sua gênese, pelo seu início dessa investigação pelo estado de Goiás, e a gente tem esse cenário. Tem um outro aspecto, o Edmar Silva e amigos aqui da Voz de Anápolis. O aspecto é o eleitoral, porque em todo o Brasil, todos os estados estão vivendo aí os momentos das vésperas da campanha eleitoral. E, claro, o PTB tem um papel de protagonista em alguns estados, um papel angular, um papel estratégico em alguns cenários, e esse é o exemplo de Goiás. O PTB vem pleiteando, né, um espaço na chapa majoritária governista, comandada pelo governador José Hélito, pré-candidato à reeleição. E agora fica, claro, muito mais complicado imaginar que vai se indicar, por exemplo, um nome que é ventilado, o nome do deputado estadual Henrique Arantes, filho do Jovair Arantes, para uma sua vaga de vice-governador. O nome de um PTBista, no caso, o ex-senador Demóstenes Torres, para ainda para ver tem no estado garante direto com esta operação Registro Espúrio. Lembrando que ele teve o gabinete, numa das operações, o seu gabinete visitado pela Polícia Federal, conforme foi divulgado pela própria polícia à época. Então, é um tema que promete muitos desdobramentos, como nós temos visto, porque agora é a fase de colher dados e de identificar alguns personagens, mas certamente esses personagens, esses envolvidos, vão ser ouvidos e vão ser, digamos aí, instados, convidados a falar o que sabem, né, sob pena de piorarem ainda mais a sua situação. É o exemplo de um dos sobrinhos do deputado Jovair Arantes, que quando foi pego e foi ouvido, entregou o primo de cara, falou, eu não fui não, isso aí não é comigo não, mas foi o fulano, não me recordo o nome, foi o tal, que indicou o próprio primo como tendo culpa nessa história. Então agora vai ser a hora de ouvir essas pessoas e saber o que tem de provas e tudo mais. A revista Veja, Edmar Silva e amigos da Mais FM, trouxe em sua capa, à época, pouco antes da Operação Registro Espúrio, alguns cheques que seriam, segundo a reportagem, de propinas. Esses cheques, inclusive, são dos sindicatos de análise, né, que seriam cobrados aí valores de R$500 mil, inclusive com uma lobista que falou assim funciona, é assim mesmo, indicando nomes, tendo fotos desses cheques. Então, quando você percebe que uma documentação começa, está na imprensa, está numa revista, está na mão de jornalistas, você imagina que a polícia
que a Polícia Federal, que o STF deve ter aí uma colhida, deve ter realizado uma colhida de provas documentais substanciais para poder embasar o que vem acontecendo. É esperar os próximos capítulos. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do programa A Voz de Anápolis. Hoje, sexta-feira, dia 6 de julho de 2018. Agora, trazendo também a participação do nosso companheiro, nosso amigo Paulo Roberto Belém, falando conosco do programa nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edmar. Bom dia, Morgantini. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Pois é, no primeiro bloco nós fizemos aqui uma rodada sobre a Copa do Mundo, né? E você chegou agora, qual que é a sua expectativa para hoje, Brasil e Bélgica? Eu já tenho aqui o seu placar de 1-0, né? Mas qual que é o... Você mudou de opinião de outra hora, não? O placar é esse mesmo, esse 1-0, gol do Felipe Coutinho no segundo tempo, só não sei que hora do segundo tempo. Não, mas só falta aquelas qual que é a perna? Vai ser chute de direita, de esquerda, Você sabe carrinho. que tem tipo de bolões aí que a galera faz, Sim. que pega essas peculiaridades, né? Sim. Pelo menos essas três tá bom, né? Não, segundo o terceiro, aquela minha tese que eu falei no primeiro bloco, Edmar Silva, do sofrimento, o Paulo já deu um grau de sofrimento aí, ou seja, o primeiro tempo acaba 0-0. Aquela tensão que acontece, o que não acontece. Eu acho que é melhor acabar em 0-0, porque o pessoal tem que vir para cima no Com segundo. tudo. O pessoal chega atrasado no primeiro tempo aí, muito fluxo, né? O jogo é o segundo tempo. Muito bem. Mas o Felipe Holmes foi à rua para ouvir a galera. Eu imaginei que você falou, foi a Rússia. A Rússia? Não, a rua. Ele foi a Rússia? Não. Do jeito que ele tornou Holmes foi a rua. Foi a rua. Foi a Rússia, lá em Kazan. Ouvir os anapolinos. É isso aí. Então vamos ver o que os anapolinos estão esperando do jogo de hoje. Né? Felipe Holmes com a palavra. E nós vamos falar com o Selmar Alves, que tem uma opinião aí sobre o jogo do Brasil e Bélgica. Selmar. Sim, eu acho que 1-0 pro Brasil, eu acho que tá de bom tamanho. Né? O importante é ganhar? O importante é ganhar, né? O Brasil ganhando, tá bom. Né? Já fica melhor para nós. E o que você está achando aí da atuação dos jogadores? Eu acho que o Neymar caiu muito nos primeiros jogos. Agora, já no último jogo, ele já deixou de mão de cair. Eu acho que pela crítica, né, do pessoal, ele já deixou de mão de cair um pouquinho. Tá certo. Obrigado aí pela sua participação. Valeu. E o Paulo Roberto, que é contador, xará aí do nosso repórter Paulo Roberto Belém, está aí na expectativa do próximo jogo do Brasil. Paulo, quanto que vai dar o próximo jogo Brasil e Bélgica? Você não acredita assim numa goleada, 3-0, 4, 5-0, não? Não, porque a Bélgica ela está no mesmo patamar do Brasil. O Brasil leva vantagem por causa da experiência, por causa da camisa. Então vai ser um jogo difícil. Você... A França, passando Bélgica e pegando França, bem encaminhado o título. A Copa a gente vê que quando começa os primeiros jogos, o time vai se montando durante a competição. Então o Brasil ele está se montando dentro da competição e a gente está vendo assim um resultado de melhora, né? O Brasil está em ascensão. Eduardo Coelho, fotógrafo. Eduardo, vai dar quanto? Penso que 2-1. 2-1 para o Brasil. Para o Brasil, isso. Mas você acha que a Bélgica não está surpreendendo, não pode surpreender também? Tá sim, mas o Brasil está com a campanha boa, né? Como é que você avalia o desempenho do nosso ataque? O Neymar faz muita fita, né? Mas, pelo menos no último jogo, na hora que caiu de verdade mesmo, ele fez o gol, né? Então, acho que tá indo bem, né? Acredita no campeonato? Acredito, sim. Entre primeiro e segundo lugar, possivelmente o Brasil fica. E nós vamos conversar também com a Jaqueline Gomes, que é designer gráfica. Jaqueline, você acha que o Brasil vai ganhar da Bélgica na sexta-feira?
Bom, eu aposto muito que sim, né? Porque a gente tem que torcer a favor para nossa seleção e eu espero que todos juntos, né, em uma união no jogo e com ética, educação e respeito aos adversários, eu acho que a gente vai para frente, sim. Estou muito positivo com o jogo de amanhã e na torcida, né, rumo ao Hexa. Você acha que o Neymar vai desencantar? Eu acho que o Neymar ele tem que pensar mais nos amigos, né? O jogo funciona em equipe, não é individual. Então, assim, a gente não pode focar só no Neymar, porque temos muitos outros melhores também, ou igual. Então, todo mundo junto e todo mundo unido, dá certo. Obrigado, Jaqueline. Por nada. E a Aline Moraes, que é servidora pública, está confiante aí na vitória do Brasil contra a Bélgica nessa sexta-feira, às 3h. Aline, quanto você acha que vai dar o placar? Acho que 3-0 pro Brasil. Mas não é pensar muito, não? Assim, não é ir muito além do que pode ser, não? Não, se brincar vai ser 4 ainda, hein? Você tem acompanhado aí os jogos da seleção brasileira? Você está gostando do que você está vendo, do futebol apresentado? Tá bom. Não tá ótimo, não. Você tem algum jogador da sua preferência? Coutinho. O Neymar, ele ficou um tanto apagado nas primeiras partidas e agora parece que tá voltando até aquele futebol. Você acha que ele tá abaixo do esperado? Eu acho que esses últimos jogos ele tem melhorado, né? Vamos ver, tomara que esse agora ele joga bem, né? E se você pudesse arriscar um campeão da Copa do Mundo, qual seleção seria? O Brasil. Tá certo. Obrigado, Aline, pela sua participação. Por nada. Muito bem, então aí a participação dos anapolinos, todo mundo animado, né? Com a boa expectativa em relação ao jogo de hoje. E, né, acho que foi a Aline, né, que arriscou até 4-0. Não, falou 3, não falou? Falou 3, depois pode ser até 4. Pode ser até 4. Eu estou fechado com ela. Eu acho que vai ser um jogo aberto. E a Bélgica é um time que toma muitos gols. A Bélgica não é essas coisas todas, não. Um time perigoso do meio para frente. Mas a defesa, um time que está nas quartas de finais, que toma 2 gols da Tunísia, ganhou de 5, tomou 2. Mas do ataque da Tunísia, tomou 2-0 do Japão. O Japão ganhou aquele jogo, porque ele não tem a malandragem. O que manda aí o futebol de segurar, tocar a bola para o lado, de ficar ali levando a bola. Mas ganhou o jogo. Em 15 minutos perdeu. Quer dizer, o time que toma 2 gols do ataque do Japão, faça-me o favor, né? Não dá para ter medo, não. É uma disputa ali, são 2 times, todo mundo quer ganhar. Então, a Bélgica pode plenamente vencer o Brasil, ainda mais se o Brasil não estiver num dia dos mais felizes, o que eu duvido muito, porque eu vejo a seleção do Tite bastante focada e, repito, numa crescente. Vem crescendo, vem evoluindo, não é um time instável, né? Ao contrário dos outros todos, principalmente do outro lado da chave, Inglaterra, Croácia, Rússia, qual é o outro? Rússia, Croácia e a Suécia. Eles vêm instáveis. Joga bem, marca, joga mal. Essa da Suécia que é um jogo chato de sempre, né? Agora, o Brasil não, ele vem crescendo. Então, eu tenho que respeitar, porque são 2 grandes seleções e todo mundo quer ganhar, beleza. Mas não dá para ter medo de uma equipe que toma 4 gols como contra essas 2 seleções que eu citei, não. Eu acho que é plenamente possível um 3-0 bacana para dar moral e chegar cheio de gás contra a França, porque acho que a França passa hoje. Eu acredito que o medo é justificado aí pela atuação aí do Brasil na última Copa, não por ter perdido por 7-1, mas por ter perdido, né? Tanto a última Copa aqui que foi no território brasileiro e também da Copa das últimas 2 Copas que o Brasil não chegou aonde a gente queria, que era com certeza ganhar a Copa, né? Por isso que eu acho que assim de ser certeza aí, mas eu tô muito confiante no Brasil também. Eu tenho um placar pequeno justamente por essas circunstâncias, mas se vocês estão otimistas desse jeito aí, eu também apoio. Você não tem problema em estar errado, não. Tá errado que... O que tem em relação à França, né? Citei a França, porque há um histórico aí psicológico. Não acho nem que é futebol, não. Acho que é psicológico. Para quem é mais velho, a primeira Copa que eu acompanhei, assim, que eu tenho uma recordação, foi justamente em 86. Aquela com o goleiro Batz, que defendeu um pênalti do Zico no tempo regulamentar, e nós perdemos nos pênaltis nas quartas de final, né? Depois veio 98,
em que todo mundo achou que depois da semifinal contra a Holanda, a final quem ganhasse ali era campeão, porque ia atropelar a França, dentro do Stade de France, junto com um time que tinha craques liderados pelo Zidane. Mas tinha ainda Petit, o Didier Deschamps, que hoje é o técnico. Aí depois vem aquelas fatídicas histórias do meião. O Roberto Carlos abaixou para arrumar o meião em 2006, também nas quartas lá contra a França, e o Thierry Henry acertou um chute lá numa cobrança de falta e nos eliminou. Então, assim, há um histórico contra a França que faz com que a gente morra de medo. Mas também não consigo ver o time da França numa qualidade superior do Brasil, que possa chegar pressionando. Eu vejo o Mbappé, que é realmente uma revelação muito grande. Agora, revelação, nós aqui no Brasil temos umas 10 por temporada. Tem que ver se continua indo nessa evolução e vira o astro que promete. Hoje ele está muito badalado, realmente jogou muito contra a Argentina, que tem muito nome, mas que não teve futebol nenhum nessas oitavas. Brasil e França chegaram a se confrontar em amistosos nesse período aí, com o Mbappé no time? Não, com o Mbappé não. Não teve isso não. Mas é sempre uma partida meio tensa. Eu acho que o histórico nosso recente faz com que a gente tenha um medinho. Agora, o interessante é saber quem do outro lado vai chegar, né, do outro lado da chave. Porque esse outro lado é um negócio muito nivelado por baixo. E como eu disse, eu vejo com instabilidade, é muito instável. Nós temos ali no papel uma vantagem técnica da Croácia muito grande, né, com 3 jogadores ali superiores, né, liderados pelo Luka Modric, que é o camisa 10 do Real Madrid. Então, um cara para chegar na 10 do Real não é um sujeitinho qualquer, não é um mediano, não, nada disso. Agora, jogou demais contra a Argentina e quase fica para trás, ficou nos pênaltis, né, teve que ir para os pênaltis, contra a tímida Dinamarca. Então, no papel, a Croácia tem sua vantagem. Mas ali no meio, por exemplo, tem a vantagem da Rússia, ele está jogando em seu território, com a torcida, os caras estão muitíssimo motivados. Então é interessante perceber o que vai acontecer. A Inglaterra, como sempre, a Inglaterra, Edmar, ela é uma novela da Record. Ela é cheia de estrelas, cheia de grandes nomes, todo mundo conhece os nomes. Mas quando junta num espaço só, não dá o resultado que se espera. Não sai uma novela da Globo. Você fica meio esquisito, falta um negócio. Parece que o time da Inglaterra é isso. É um bocado de astro lá, tem uns caras que são conhecidos. O Harry Kane realmente mete gol, até quando está dormindo. É um tour maravilha do esporte bretão lá, dos ingleses, né? Mas parece que quando junta não consegue sair aquela coisa, você acha que vai atropelar, não atropela, vai arrebentar e não arrebenta. Enfim, o lado de lá está uma briga de foice no escuro. Muito bem, a Maria Elza, ela participa com a gente também, segundo ela o placar é 2-0 para o Brasil, desejando uma boa sexta aqui para a gente e um bom final de semana para todos nós. Isso aí, podemos ir, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira. Mais FM, apoio cultural. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje 6 de julho de 2018, trazendo para você as principais informações do dia, o que aconteceu na semana aqui na cidade, né, as notícias nacionais e, é claro, né, a participação do ouvinte aqui dando seu palpite sobre o jogo de hoje, Brasil e Bélgica, que acontece às 15 horas, né, o jogo às 15 horas, e o pessoal dando aqui a sua opinião, o seu placar. A Laís Carvalho, né, desejando um bom dia para todos, ela
também deu aqui o seu placar, 2-1 para o Brasil. A Maria Elza, 2-0, e o Leandro Reis, também 2-1, né? São as participações aqui do nosso ouvinte, deixando o seu palpite para o jogo de hoje à tarde. Então, se você não deu ainda a sua opinião, deixa aí o seu recadinho, né? Coloca aí o seu placar para o jogo desta tarde, né? O jogo desta sexta-feira entre Brasil e Bélgica, né? Pelas quartas de final da Copa do Mundo. Isso aí, participação do ouvinte, né? Aqui no programa Voz de Anápolis. Bom, essa semana, Paulo, nós falamos desse assunto ontem, né? Falamos sobre a inauguração do conjunto Colorado, Residencial, né? Colorado. Residencial Colorado, que no final do governo passado ficou 99,9% pronto, mas foi necessário 1 ano e meio para que fossem entregues aos contemplados. O Residencial Colorado foi uma das demandas aí que o prefeito Roberto Naves teve que dar satisfação no seu primeiro ano de mandato, e a satisfação que ele deu é que entregaria em novembro, né? Do ano passado. Lembro até o dia 14 de novembro, véspera de feriado aí do ano de 2017, do final do ano, e infelizmente não aconteceu, né? Ele alegou que a empresa não deu conta, a empresa realmente pediu para sair, aí veio toda aquela reinserção de uma nova empresa, mas acontece que o residencial foi entregue finalmente aí na última terça-feira, no dia 3 de julho. E eu estive lá conversando com os contemplados, porque agora essa tensão de quando que o residencial vai ser entregue acabou, né, de fato. Pegaram as chaves, vão começar a mudar para lá amanhã, sábado, num cronograma interno deles até a próxima terça-feira. O fato é que terça-feira lá, cerca de 2.000 novos moradores para a região lá do Recanto do Sol, para disputar espaço lá com o viaduto da 414 com a 153, né? aquela novela toda. E conversando com os moradores lá, agora eles dão um recado aí da nova demanda, aí, que eles esperam lá para a região do Colorado, com a chegada deles lá na região do Recanto do Sol, ali no Parque dos Pirineus. A gente vai chamar a matéria aí, quem vai falar com a gente vai ser o Eliomar Rodrigues, a Luciene Souza e, por último, a Alexandrina Silva. Diferente dos dois primeiros, a Alexandrina ela mora na região do Pirineus, ela não mora no Colorado. Mas tanto o Eliomar e a Luciene são contemplados e eles vão dizer qual que é a expectativa deles lá como novos moradores do residencial. E, por último, a Alexandrina também dá a sua expectativa como moradora ali da região. Vamos ver. Boa tarde, eu estou falando com quem? Eliomar Rodrigues da Costa. Eliomar, contemplado do Colorado, finalmente os apartamentos serão entregues. Com certeza, agora, graças a Deus, só esperar mais uns minutinhos para pegar a chave, né? Pegar a chave agora é só alegria. Só, se Deus quiser, com fé em Deus. Paga aluguel? Paga aluguel. Então a espera finalmente acabou, encerrou. Com certeza. Legal. Quantos meninos você tem? Por enquanto só essa daqui. Tem quantos anos? Ela tem 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Trazer a sua família aqui para o Colorado, qual que é a sua próxima preocupação depois de ter a casa? A preocupação agora é assim, uma escola para as crianças estudar, né? Porque ela ainda é novinha ainda, vai precisar de creche, uma escola, um hospital, um trem assim mais perto aqui, né? Que não tem, né? Por aqui, que eu saiba, por aqui não tem. Você fez uma pesquisa aqui na região para ver se está servido desses instrumentos? Eu dei uma olhada por aí, mas eu não vi isso, não fiquei sabendo de nenhuma construção de creche. A ocupação é a creche para mim. Com certeza. Porque a gente tem que trabalhar, né? A mãe tem que trabalhar e quem vai olhar ela, né? E tem que deixar numa creche, né? Eu ainda estou aqui no Colorado conversando com os contemplados. Agora eu converso com quem? Luciene. Luciene de quê? Da Silva Souza. Entrega dos apartamentos, tá feliz? Muito feliz. Uma espera aí que demorou muito tempo, mas que agora finalmente vai pegar a chave. Ah, com certeza. Agora é só alegria. Qual vai ser a preocupação dessa moçada toda que vai mudar aqui para o Colorado a partir de então? Agora é questão de escola, né, creche, próximo, postinho de saúde, porque a maioria das famílias tem crianças, né? E aí é uma preocupação. Você mesmo tem quantas meninas? Tenho 3. 3? Uhum. Algum deles precisam de creche? Precisa. Porque de saúde todos precisam, né? Isso, com certeza. Creche sim.
Não tem um que precisa. E já fez a busca aqui na região para ver onde que vai encontrar? Ainda não. Está animado? Com certeza. Trabalha fora? Sim, trabalho. E a creche é importante? Com certeza. Não só para você, né? Para todo mundo, né? Para as mães que vão morar aqui, que a maioria tem crianças, né? E para os que vão nascer ainda, né? Como que a gente vai sair para trabalhar e deixar os filhos da gente em casa? Não tem jeito. Né? Eu falo com quem? Alexandrina. Alexandrina de quê? Rodrigo Silva. Você mora aqui no Pirineus, né? Isso. Qual que é a preocupação aqui da região com a chegada desses novos moradores aqui para o Colorado, mais de 2.000 pessoas? A falta de infraestrutura no bairro, como esgoto, creche, escola e saúde. Por que você pensa que isso vai influenciar? Pelo tanto de pessoas que estão vindo e pelo baixo número de profissionais, para poder atender o povo nos postinhos de saúde, na creche e na escola. Tem que trazer mais esses instrumentos para a região agora? Sim, bem mais. Pelo menos quantos postos e quantas creches você acha que precisa aqui para atender todo mundo agora? Acho que mais um posto de saúde, a escola com ensino médio, que nós não temos, e uma creche. É importante para esse pessoal que está chegando. Sim, sim, porque muitas famílias, muitas crianças, eu imagino que um monte de mulher grávida também, um monte de criança que vai nascer. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Muito bem, então e a participação dos contemplados lá no Residencial Colorado? Realmente essa preocupação aí é pertinente, né? Imagina você que mora em frente ali ao Colorado, ali tem um residencial já consolidado ali do lado direito, para quem está olhando ali para o rumo de Corumbá, com não sei quantos apartamentos. Do outro lado, assim, do Colorado, tem lá um residencial em construção, que é, eu acho que o triplo do Colorado. Imagina você acordar de um dia da noite para o dia e ter lá 2.000 pessoas lá na frente da sua casa. E ali na região onde você enxerga que tem um posto de saúde, lá no Pirineus, né? E, inclusive, o posto de saúde do Pirineu já foi construído com esse pensamento de expansão de residenciais, de moradias populares ali naquela região, que era o Colorado. Vai ficar um pouco difícil já. E também de creche. A creche ali só tem na região do Recanto do Sol, do outro lado da rodovia, e lá no Jardim das Américas, do outro lado da rodovia, sentido cidade. Então, o prefeito Roberto Naves tem que pensar aí além de entregar as moradias. Legal, foi bom, ótimo, mas agora tem que trazer infraestrutura lá para os moradores, né? Tem uma parte interessante que a gente tem que ressaltar, que é essa sucessão, né, de gestões. Né? Uma sucessão é um capítulo na história de uma cidade. Né? E aí, como ele é escrito, é justamente o que vai determinar como os próximos são escritos. Quando a gente fala sobre habitação, é uma política muito recente e que estava atrasada em todo o Brasil, em Anápolis também, há muitos anos. Então, havia uma demanda represada muito grande. Nesses últimos 10 anos, nós conseguimos ver em Anápolis mais de 7.000 habitações, mais de 7.000 casas serem entregues. Colorado agora passou por um processo de atraso, muitas dificuldades, e finalmente foi entregue. Ele foi construído, né, em sua totalidade há alguns anos, e ficou esse 1 ano e meio por esse imbróglio de término, um imbróglio envolvendo Caixa Econômica, até a prefeitura da cidade. O prefeito Albenal chegou a dizer que não tinha nada a ver com isso, que era um problema da Caixa Econômica, mas aí quando se resolveu, claro, a gestão naturalmente correu lá para politicamente fazer a entrega e comemorar junto com os beneficiados. Só que o próximo capítulo dessa história agora, ele pertence única e exclusivamente à atual gestão, que é dar prosseguimento aos aparelhos da prefeitura, os aparelhos públicos municipais, para gerar conforto e dignidade dessas pessoas. Foi dada a moradia, foi concedida a moradia através de uma política social de habitação efetiva, como nós temos visto. Né? Há alguns anos nós não sabíamos o que era Renicure, não existia o que era Copacabana, ninguém sabia o que era um Leblon. Então, agora é preciso que esses espaços sejam beneficiados com as demandas de qualquer bairro, de qualquer contingenciamento populacional. É preciso colocar creches lá, é preciso colocar postos de saúde lá. A nossa entrevistada falou, queremos uma escola de ensino médio. Há um perfil majoritariamente ali de jovens casais, como a nossa outra
entrevistada disse, tem muita mãe grávida aqui, agora não precisa, daqui a 2 anos precisa. Muitas já estão com filho pequeno, mas há também um perfil de jovens ali que precisam de ensino fundamental e ensino médio, então é preciso levar essa demanda. Há também ali, além de crianças, alguns idosos, são 2 faixas etárias que demandam mais de atendimento de saúde. Então é preciso colocar postos de saúde lá. E isso é uma evolução. Eu lembro que há algum tempo houve um debate muito intenso na Câmara Municipal, inclusive envolvendo alguns nomes da base, do vereador, base de vereadores do prefeito Roberto Naves, dizendo que eram contra a construção de casas populares, porque não dá só para fazer a casa, tem que fazer todo o aparelhamento estatal ali, ou seja, colocar escolas. Mas veja, é uma evolução. Quem fez a casa, quero mais urgente, o que você prefere? Ter escola primeiro ou ter casa? Não, prefiro ter a casa primeiro, é onde eu vou morar. A escola eu me viro, atravesso. Ótimo. Agora que tem a casa, então agora o próximo prefeito, o próximo gestor, que não precisa mais fazer a casa, não precisa mais fazer o apartamento, que faça a escola, que faça o posto de saúde, né? Que leve, através de parceria com a Saneago, que leve o saneamento básico, leve a água com o abastecimento correto, que leve o esgotamento sanitário com a devida segurança e dignidade à saúde das pessoas. Então, é isso agora que vai ser o grande desafio do prefeito Roberto Naves, da gestão municipal, que é dar celeridade para ocupar esses espaços com esses atendimentos de demanda, como os ouvintes, como os entrevistados lá do Colorado disseram. Para isso, o Paulo Roberto Belém, é necessário também que ele termine, não é nem fazer do nada, não, porque esse vai ter que fazer do nada, vai ter que tirar do chão. Mas aqueles que já estão praticamente prontos em diferentes estágios, como o do Leblon, o Tropical, né? Também tem isso, aqueles outros todos que nós conhecemos, tanto escolas, né, que CEMEIs, quanto também os postos de saúde que estão parados, alguns deles abandonados em suas obras. Eu ia te falar realmente aí, justamente, a questão do residencial Leblon, que foi outro conjunto habitacional que foi entregue com milhares de moradias. Ali houve esse pensamento de se levar os instrumentos com a inauguração de 2 creches ali na região. Um do Parque São Conrado, que fica a cerca de 800 metros do Leblon, e um no residencial Leblon mesmo. Ou seja, 2 CMEs ali para aquela região do Leblon, para contemplar também moradores ali da região próxima ao Leblon. Só que o posto de saúde lá, que é de um porte, não é pequeno, é um porte médio, está parado ainda, né? E isso tem que ser feito, né? O término dessa obra. Nós temos aí as outras 2 unidades de saúde que estão paralisadas ainda, sem ninguém mexendo, que é na Vila Norte e lá no setor tropical. A do Arco-Íris está terminando de ser feita e, mais recente, a gente teve a inauguração do Parque Iracema, que a gente acredita que esteja funcionando já, atendendo aquela população. Mas nesse sentido aí, Morgantino, outra discussão que a gente seguiu aqui durante a semana, que quando você estava ausente, era a questão de que agora está zerado o déficit habitacional de Anápolis, né? Está zerado, né? Claro que não, né? Está zerado de construções, né? Tem que pensar novos residenciais aí, e não pode se ficar refém desse debate na Câmara que moradias populares não é interessante por conta de que tem que se levar estrutura também acompanhada. Não, a expansão da cidade é esse mesmo. A tendência é as pessoas se desvincularem do centro, né? A gente vê o caso das escolas estaduais aí, as tradicionais que estão perdendo alunos, não é porque está lá no centro que a escola é ruim, é porque o pessoal quer estudar perto de casa, não quer andar 1 hora de ônibus para estudar, quer estudar do lado de casa, né? Eu penso assim, tem que levar a evolução para as regiões, tirar essa frequência aqui do centro da cidade e desenvolver os arredores de Anápolis. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a voz de Anápolis. Edmar Silva.
É isso aí, estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis, desta sexta-feira, hoje 6 de julho de 2018, tá mais enrolado, né? Isso é um café. Também, que o famoso que ano é hoje, né? É o café da... Que ano que é hoje? Que ano é hoje? Que ano é hoje? Você acha que está perdido aí, clima de Copa já, Edmar, não? Não, está concentrando aqui para a Copa e desconcentrando do programa. Muito bem, nós estamos de volta então, para mais um bloco do nosso programa Voz de Anápolis, destacando as principais notícias do dia. E uma notícia, nós discutimos aqui durante a semana, Morgantini, a questão da nova lei que está sendo votada no Congresso com relação aos agrotóxicos. A famosa lei do veneno. Lei do veneno. E o Jornal Popular fez uma matéria aqui interessante, ouvindo os pré-candidatos ao governo do Estado sobre essa questão. Então, o que dizem os pré-candidatos sobre agrotóxicos? Aí tem aqui a opinião do Daniel Vilela, do Edson Braz, da Rede, né, do José Eliton, do PSDB, a Cátia Maria, do PT, o Ronaldo Caiado, do DEM, o Wesley Garcia, do PSOL, cada um dando aqui a sua opinião sobre essa questão. Né? Os pré-candidatos ao governo de Goiás se dividiram para avaliar a proposta que flexibiliza as regras para a fiscalização e aplicação de defensivos agrícolas em trâmite no Congresso. Enquanto nomes do PMDB, PSDB e DEM defendem, mesmo com alguma cautela, uma modernização trazida pelo projeto de lei 6.299 de 2002, os pré-candidatos de Rede, PT e PSOL criticam abertamente a proposta, destacando o poder econômico por trás da matéria e questões de saúde e ambientais. É muito triste, né? Nós vemos a condição que nós estamos agora em ver nomes que estão aí, curiosamente, na liderança, né? Nós estamos citando os 3 primeiros nomes. Os 3 que lideram as pesquisas. Nas pesquisas, defendendo o que eles chamam de modernização. Pois é, o nome modernização pode ser encarado de um outro jeito. É a permissão para o uso de venenos, de agrotóxicos, que estão há mais de uma década, estão há 15 anos já proibidos na Europa. Ou seja, para a população da comunidade europeia, aquilo é encarado como algo tóxico. Aqui vai ser liberado e dito para nós, consumidores, que vai fazer bem para a gente, que vai fazer bem para a produção, para quem vai vender, para quem vai produzir e ganhar dinheiro em cima desse envenenamento através desses agrotóxicos proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos, parte deles proibidos nos Estados Unidos, e aqui serão liberados e recebem o incentivo desses 3 nomes. Muito triste vermos que nós, como 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de pessoas, não temos capacidade de mobilização, de organização, para fazer uma pressão contrária e impedimos que isso aconteça. Nós somos reféns, como brasileiros, infelizmente, da nossa inércia, né? da nossa falta de mobilização. Parece que quando o debate é para falar, olha, vamos lutar contra a corrupção e tirar aquele governo que eu não votei. Ah, vamos para a rua. Mas quando é para realmente lutar por direitos pelo que realmente importa, a gente cai na conversa de rede de TV que fala que o agro é show, o agro é pop, o agro é vida. E a gente está comendo cada vez mais, e vai começar a comer cada vez mais, de acordo com essa lei, mais venenos em nossa comida. Isso aí mata, né? Isso mata, literalmente, né? A Anápolis tem um exemplo muito grande, muito bom, né? Sobre orgânicos, né? Que foi a implantação de Feira dos Orgânicos ali no Parque Ipiranga, todas as terças-feiras, que foi bancada pelo ex-diretor de Agricultura, o nosso companheiro Álvaro Gonçalo, né? Ele é um defensor aí dos orgânicos, e ontem eu ouvi um comentário dele que realmente justificando isso aí, que é um desavanço tão enorme com essa lei que está no Congresso aí, que vai não tem nem palavra, toxicar mais, ainda mais no sucesso. Agrointoxicar. Boa. É interessante porque isso vai na contramão do que, né, como o Morgantini disse, o que tem na Europa, nos Estados Unidos, é justamente a valorização do orgânico, né? E o incentivo à produção de alimentos orgânicos ela é fundamental para que o povo tenha mais saúde, a população tenha mais saúde. Hoje, existem aqueles defensores de que você deve produzir o seu próprio alimento, né? Então, justamente nesse sentido, quer dizer, quando você tem
um produto que você mesmo planta, que você cuida, você sabe que foi colocado nele, né? E tá muito na moda, né? Pessoas que fazem essa opção por uma vida mais simples e que buscam produzir seu próprio alimento. Enquanto, por exemplo, o grande empresário, as grandes empresas de agropecuária querem o quê? Querem produzir mais, né? Cada dia obter mais. lucro, é somente isso. Né? Eu tive uma experiência, Morgantini, eu gosto muito, se tem uma coisa que eu gosto é do tal do tomate, né? Certo. Eu vi uma... Se tiver carne, mas se tiver um tomatinho, né? Tranquilo, não precisa mais. Então, mas eu vi uma plantação de tomate, acompanhei de perto, você vê aquela nuvem de veneno, né, que os caras colocam, e é um negócio assim impressionante, né? Você sente de longe aquele cheiro forte do veneno, né? E você, quando a gente vai na feira, quando a gente vai no mercado, a gente quer aquele tomate mais bonito, né? Aquele que não tem nenhum furinho, não tem nada. É justamente aquele que recebeu mais veneno, né? Porque nenhuma praga teve ali, justamente por quê? Porque o veneno evitou a praga. Só que esse veneno ele vai ser incorporado ao nosso organismo. O que eu gostaria realmente de entender desses defensores, incluindo os 3 pré-candidatos, como você citou de acordo com a reportagem popular de hoje, qual a explicação deles, qual a explicação dos defensores dessa tese, dos deputados que aprovaram isso lá no Congresso Nacional, né, essa lei, qual é a explicação desses mesmos defensivos agrícolas, agrotóxicos, serem banidos de países que nós nos espelhamos como símbolo de respeito ao cidadão, de modernidade, e por que são usados aqui? Quer dizer, qual que é a nossa diferença na nossa composição física, orgânica, como ser humano, aqui do Brasil, para os de lá? Que nós somos o quê? Nós somos mais preparados, nós temos um organismo mais resistente, nós somos seres humanos superiores? Ora, certamente que não. Nossa composição orgânica, física, né, nossa posição química, nossa capacidade biológica, nossa resistência é a mesma de qualquer outro ser humano pelo mundo. Por que lá eles, para defender a população, baniram isso e aqui nós vamos usar? Será que os tipos de exportação, os produtos tipos de exportação que vão para lá vão ser usados esse tipo de agrotóxico? Certamente que não, porque senão não vão entrar lá. Então, para cá nós vamos usar um tipo, para mandar para lá vamos usar outro. Muito bem, então uma discussão interessante que vai render ainda muito debate, né? Por exemplo, o Daniel Vilela diz o seguinte: o projeto de lei rende discussões acaloradas com viés maniqueísta. De um lado, o agronegócio e a sua força avassaladora na geração de empregos, no crescimento da economia, na garantia de renda de milhões de famílias e, frequentemente, assegurando o superávit da balança comercial brasileira. De outro lado, os ambientalistas, para os quais os agrotóxicos, com a aprovação desse projeto, serão utilizados de forma indiscriminada, sem o mínimo de preocupação com a saúde das pessoas, priorizando o lucro dos produtores rurais e poluindo mais os solos e mananciais. Deixa eu ver aqui, o Zé Hélito diz o seguinte... Mas ele não dá uma opinião, ele só aponta... Isso aí, ele fez uma narração? Ele está fazendo a narração aqui, né, avaliando os 2 pontos, né, mas a aprovação, aí no final ele diz o seguinte: a aprovação dessa lei dá um passo fechatório contra o bom senso e a vida. Enquanto a Dinamarca será em breve o primeiro país a consumir somente alimentos orgânicos, permitimos o consumo de 14 substâncias banidas no resto do mundo. Então, quem que é esse? Esse é esse aqui é o Braz da Rede. Né? Eu misturei aqui o texto do Daniel com o do Braz, né? Deixa eu ver aqui a conclusão do Daniel Vilela. Daniel Vilela diz assim: mas é importante discutirmos melhor a centralização de praticamente todas as etapas do processo de análise e aprovação de novos agrotóxicos no Ministério da Agricultura. E o principal, políticas públicas precisam ser discutidas sem radicalismo. Não disse nada. Falou, não disse nada? Falou, mas não disse se ele é a favor ou contra, né? Muito bem. A Cátia Maria, do PT, diz que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e grande parte desse consumo está em Goiás, em razão da força do agronegócio. Então, contrário, naturalmente, né? Vamos só fazer um registro aqui. A gente não pode justificar a força do agronegócio, a defesa de políticas
dessa natureza pela força do agronegócio, porque gera empregos, porque gera renda. Porque tem um outro segmento de mercado, Edmar Silva, Paulo Roberto Belém, amigos da Mais FM, que também gera muito dinheiro, até muito mais que o agronegócio. É o tráfico de drogas. É um negócio bilionário no mundo inteiro. Nós vamos usar esse mesmo viés? Falar, olha, por que não deixar solto o tráfico de drogas? Porque rende emprego, rende muitos lucros a grandes cadeias de macrotraficantes, de narcotraficantes no mundo. Quer dizer, esse é o nosso viés? É pensar que rende dinheiro? Muitas atividades rendem dinheiro às custas da morte, às custas do vício, às custas de doenças. Nós vamos trabalhar, então, o agronegócio, olha, rende muito dinheiro, vai levantar o PIB do Brasil, como tem salvado o governo Temer de ter um discurso só ruim, teve um discurso bom de, o PIB subiu 1% graças ao agronegócio. Então agora nós vamos distribuir veneno às pessoas, porque rende dinheiro? Nosso viés é esse? E daqui a 20 anos nós vamos ter uma população com índice de diversas doenças, incluindo câncer, que é um dos principais temores? Então não vamos fazer isso? Ora, nós precisamos ter uma visão, na verdade, mais inteligente disso, né? É mais humana, até mesmo, do que pensar, olha, rende dinheiro, hein? O agronegócio rende dinheiro, a economia. Sim, vamos ter uma economia saudável, uma população com câncer doente? É preciso atenção nisso. Muito bem, o José Justino Filho participa do programa, diz aqui, fazendo o seguinte comentário, ele diz, olha, fui criado cultivando lavoura de tomate, é muito agrotóxico que se aplica, né? Então ele testemunha pessoal aqui do José Justino, que foi criado trabalhando na área rural, né, na plantação de tomates. Eu dei o exemplo do tomate aqui, porque foi um exemplo que me chamou a atenção, porque eu acompanhei vi a plantação desde o início, né, aqui na região, na região aqui próxima de Anápolis, e realmente me incomodou aquele excesso de veneno no ar, né, porque passa aquele aplicado com tratores, né, com máquinas, e praticamente fica aquela nuvem de vamos dizer, um pó branco, né, e o cheiro muito forte, e a gente acaba imaginando que isso vai fazer no organismo do cidadão que consome aquele produto. Tem notícia no G1 aqui que é um assunto mundial da semana aí, sobre o resgate dos 13 jovens lá Que história esquisita, hein? Na caverna lá da Tailândia, né? Isso. Pois é, e a manchete de hoje é que um dos mergulhadores que foi levar alimentos para eles morreu quando estava voltando, né? Faltou oxigênio. Então, nós falamos essa semana aqui que uma das alternativas era treinar os meninos para mergulhar, né? Se o cara que é mergulhador profissional, que é, né, um expert no assunto, morreu, imagina a situação dessas crianças. Isso aí que eu ia comentar, já 3 meninos aprendendo a nadar e mergulhar, e o cara que é expert no mergulho... Ex-mergulhador da Marinha. Morreu ao voltar da caverna. Essa aqui vai ser, quando acabar essa história aqui, vai ser tema de um filme, mas muito daqueles bem criados. Bem dramáticos, né? Nossa Senhora. Muito bem, então nós acompanhando aí, né, as notícias da cidade, também as notícias nacionais e internacionais. Nosso tempo aqui está indicando que a gente deve ir para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de Anápolis. O último bloco. Falar muito de Anápolis no próximo bloco. Falar muito de Anápolis, vamos falar. Nós dissemos que ia falar da Saniago nesse bloco. Vamos falar no próximo bloco, mas alô, dona de casa, vamos falar de água, viu? Isso, daqui a pouco. Fica aí, então, ligado aí no programa para a gente falar de Saniago no próximo bloco. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Estamos de volta para o último bloco do Anápolis, A Voz de Anápolis. Rapaz, quase que você passou o programa todo sem errar. Quase, né, rapaziada? Não, mas se não tiver um errinho, o programa ao vivo tem essa vantagem. Sabe qual que é a vantagem do programa ao vivo? Que eu vejo o seguinte, eu vejo o povo
lá da Globo errado, Bandeirante, do SBT, é só pôr os neguinhos ao vivo, já viu que eles olha lá, tem um teleprompter. Tem um teleprompter, aqui não tem teleprompter, aqui tem é tudo no grito. No grito. Aí quando a gente erra, quer dizer, isso é para provar para o ouvinte que a gente está ao vivo de verdade, né? Porque o povo que faz. Eu me lembro de um programa, tem um programa aqui na cidade que eu já ouvi, só de curiosidade, que eu ouvi e falei, gente, mas essa pessoa não erra uma palavra, não erra uma expressão, né? Depois eu descobri que o programa é gravado também, daí é fácil. Aí né? fica mais fácil. A gente edita tudo, tira as gagueiras, tira, né, os errinhos todos, e aí fica fácil. Mas é isso aí, né? Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, como diz o Gordinho, né? Bom, então vamos falar mais um pouco da cidade de Anápolis, né? Cidade de Anápolis que, segundo o diretor-presidente da Saneago, numa matéria recente aqui na cidade, ele disse que Anápolis não teria problema com relação à falta d'água nesse ano, porque foi feita lá a transposição do Rio São Francisco, não, do Capivari. Transposição do Capivari. Foi longe. Foi longe, né? A transposição do Capivari. Mas realmente, Anápolis vive esse debate. De um lado, a Saneago fala que Anápolis não terá falta de água lá na estiagem, por quê? Porque a obra do rio, de transposição do rio Capivari para o Ribeirão da Piancó foi entregue, entretanto não foi utilizada ainda, mas, ao mesmo tempo, a Saneago solta uma lista que segundo ela, foi feita a pedido do MP, sobre possíveis cidades goianas onde poderá ocorrer desabastecimento de água. E, Edmar, Anápolis está lá na lista também, hein? Caramba. E como a gente discutiu aqui durante a semana, a Saneago até sabe aonde que vai faltar água. Em bairros da região alta do sistema Piancó. Para quem não conhece, o sistema Piancó é o que abastece aqui a nossa cidade. Com essa informação, eu dei um giro aqui na região. Mas o ano, por exemplo, nos anos anteriores, também tem faltado água na região que vamos dizer assim, abastecida pelo sistema do DAIA, né? Do sistema do Rio Caldas, que é a região do Vivian Park, Calistópolis, essa região aqui também, o ano passado teve, não tem essa previsão pela Saneago, então. Porque a Saneago chama para si o problema do sistema Piancó, né? Porque, visto que a água é comprada do DAIA, né? Uma forma de complemento, né? Uhum. Mas também já teve falta, né? Sim, mas interessante que eu dei um pulo aí na cidade, deve essa informação aí para a população, para ver o que ela pensa sobre esse debate. De um lado, a Saneago fala que não vai faltar água, de outro lado, fala que tem um risco de faltar água. Vamos chamar aí a matéria. Muito bem. E a matéria sobre essa questão da água na cidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Essa semana, da mesma forma que a Saneago defende que em Anápolis não haverá falta d'água por conta da obra de transposição do rio Capivari, ela solta uma nota a pedido do MP dizendo que Anápolis é uma das 67 cidades onde possivelmente poderá haver falta de água, problema de desabastecimento de água no auge da estiagem, que é lá nos meses de agosto, setembro, agravante em outubro. E ela diz até aonde que vai ocorrer, na região alta, que contempla os bairros da região que é abastecida pelo sistema Piancó. Quem não sabe, o sistema Piancó é aquele que abastece toda a cidade de Anápolis. A gente andou aqui na cidade e levou essa informação para a população para ver o que ela acha dessa nova informação da Saneago. Bom dia, eu falo com quem? Ráuria Andrene. Ráuria, aqui na região do setor sul, você já ouviu falar de falta d'água naqueles meses lá de estiagem, agosto, setembro? Me conta como que é a sua situação de morador aqui do setor. Sim, bastante. Eu já ouvi falar sim, meus vizinhos inclusive vivem reclamando nesse período. Tenho bastante amigas que têm crianças pequenas, que ficam com essa dificuldade da falta d'água. E inclusive a minha vizinha cabeleireira deixa de atender os clientes por falta d'água. Eu, por um lado, eu sou beneficiada porque minha casa é a última de descida do bairro, que é meio de descida, minha casa é a última, só que a água não deixa de faltar água lá, mas falta sim. E eu fico, assim,
assim, triste pelas outras colegas que faltam água, vai lá em casa buscar. Por um lado, assim, eu sou beneficiada, mas ajudo também as pessoas que... Você acaba sendo a salvadora da pátria aqui da região. Isso. A Saneago fez uma obra lá no Piancó, de uma captação no Capivari para o Piancó, e diz que talvez não falte água, mas do mesmo lado, ela solta uma informação de que pode faltar água de novo em 2018. Como que a população, no seu entendimento, recebe essa informação? Assim, a gente fica meio desfalcado, né, nesse lado, assim, porque a gente ouviu dizer que ia melhorar, fez essa obra lá para ter melhorias. E agora já vem com essa notícia dizendo que vai faltar. Ano passado a gente ouviu dizer outra coisa, né? Foi outra notícia que a gente recebeu, a gente até ficou aliviado, porque esse bairro aqui sofre muito com a falta d'água. Agora esse ano já vem com essa notícia, então, ou seja, não resolveu nada. Ano passado a gente passou muita dificuldade com a falta d'água mesmo. Entendi. Teve que sair até para outros bairros, casa de parentes, para tomar banho, para cuidar das crianças, né? Então a gente achou que ia estar mais aliviado esse ano. É uma agonia, né? É uma agonia. Bom dia, eu falo com quem? Divina. Divina, você mora aqui no Arco Verde ou no Setor Sul? Arco Verde. Arco Verde. Divina de Oliveira, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui no seu bairro, lá nos meses de agosto, setembro, falta água nas torneiras? Falta. Todo ano é a mesma coisa? A mesma. Se eu te trazer a notícia de que a Saneago já está dando um alerta de que vai faltar água nesse período aí de agosto, setembro, qual que é a sua sensação de novo? É difícil, né? Porque ficar sem água é horror. Fica travada a dona de casa. Fica travada, né? Porque sem água nós não faz nada. É muito triste, né? Porque sem luz a gente fica, né? Mas sem água não fica. Não fica. Você acha que a Saneago, depois de ter feito aquela obra lá no Ribeirão Capivari, dizendo que não faltará, e a Saneago dizendo que pode faltar, é uma contradição? O que você acha que é? Eu fico sem palavras. Eu falo com quem aqui agora? A Vera. Vera, você mora aqui em qual setor? Aqui mesmo, no Arco Verde. No Arco Verde. Mesma coisa, todo ano falta. Todo ano falta. E o que você faz quando falta água? Se vira, né? Sem água. E fica reclamando, né? Fica reclamando. E esse ano a Saneago já está alertando que pode faltar água. Como que você avalia? Vai ocorrer onde tem a cisterna para socorrer, né? A gente. Você tem cisterna em casa? Não, a minha filha tem. Aí você vai lá na filha só para... pegar a água e usar, né? Porque sem água é difícil, né? Difícil. Eu tô falando com quem? Com Creuza Maria Ferreira. Creuza Maria Ferreira. Tempo seco está começando e lá em agosto, setembro, outubro, você como dona de casa, como comerciante, acha que vai faltar água nesses meses em Anápolis em 2018 ou não? Com certeza, porque todo ano falta. Aqui é o ano inteiro. O ano inteiro falta água? Falta água. Nesses meses aí de seco? Aí é o pior. Aqui a gente tem que ou comprar água mineral, né? Ou então pegar nos vizinhos que tem. Muito bem, então aí a opinião do anapolino, né, pessoal, dando aí sua manifestação sobre se vai ou não vai faltar água a partir de agosto, né? Então, a gente ouviu aí a Áurea Andrene, a dona Divina de Oliveira, também a Vera e por último a dona Creuza Ferreira. Essa aí falou que falta água o ano inteiro, hein? Falta o tempo todo. Aí é complicado mesmo. Mas a questão é essa, vamos ver o que vai dar essa obra de transposição do rio Capivari lá no período de estiagem, com esse alerta aí da Saneago de que pode faltar água. Agora, se faltar água aí, meu amigo, vai ser complicado, viu? Na verdade, a previsão, né, o Jornal Popular trouxe essa matéria durante a semana, é que Goiânia tem um sério problema de água. A gente sabe que Brasília, por exemplo, tem também esse problema sério, né, inclusive com a limitação de uso, né, alguns dias da semana que o cidadão fica sem água, literalmente, né? O famoso racionamento. O famoso racionamento. E aqui em Goiás não é diferente. Aqui em Anápolis, né, por incrível que pareça, a Saneago, né, através da direção da Saneago, ela insiste em dizer que não vai ter problema, né? É claro que a expectativa de não ter problema é melhor do que a de ter, né? Mas a população fica aí nessa situação de expectativa se realmente esse problema está resolvido. Alguns pontos que precisam ser levados em consideração, amigos, primeiro, o compromisso feito ainda na época de campanha pelo então candidato Roberto Orion, que depois tornou-se Roberto Naves, quando eleito prefeito, quando tomou posse, é o de municipalizar o serviço de água para pôr fim. Depois mudou o discurso. Não precisa municipalizar. Eu falei que ia resolver. Não falei que ia municipalizar. Mentira. Falou que ia municipalizar. Mas tudo bem.
problema é resolver? Queremos que se resolva. Até agora, nós estamos chegando no segundo ano, significa metade do governo. Não há nenhuma medida, nenhuma ação efetiva que tenha posto fim ao problema da falta d'água. E a Saneago agora já está anunciando uma falta d'água. Aí nós vemos, olha, aquela obra vai ser definitiva, a transposição do Capivari, vai resolver tudo, colocamos uma bomba lá, investimento altíssimo, de 2 milhões de reais, 3 milhões, né? É 1,5 milhão que faltava, tá certo? 3 milhões do total. Sendo que a Saneago ganha 12 milhões por mês em Anápolis. Ganha 144 milhões de reais por ano. Mas o investimento mega que iam fazer para resolver o problema era de 3 milhões. A obra atrasou 5 meses para ficar pronta. E agora, antes mesmo dela funcionar, porque agora que vai precisar funcionar dela mesma, ela foi feita aí no começo do ano, ela foi concluída no começo do ano, então agora que é para resolver, que ela vai entrar em funcionamento, a Saneago já está vacinando e avisando, vai faltar água. Ou seja, qual que é a solução? Qual que é a ação? Agora vão querer dizer que a solução é manter essa Saneago aqui mais 30 anos porque vem um dinheiro de Brasília que vai resolver tudo. E esse dinheiro que vem em Brasília é quanto? 100 milhões? 100 e poucos milhões. 130 milhões, 140 milhões. Coisa que a Saneago ganha em um ano. Aí nós vamos dar 30 anos para ganhar bilhões. Por dinheiro que ela arrecada em um ano. Pronto. É uma lógica. Que tal isso? Que tal a população engolir? Que tal os vereadores de Anápolis engolirem isso? Nós precisamos ficar atento ao que cada vereador vai fazer quando esse projeto for colocado em votação, for analisado com mais detalhes, porque foi feita uma audiência pública. É preciso ver que cada um vai pensar em assinar, colocar a sua digital política, colocar a sua assinatura, dando aval para a Saneago ficar 30 anos na cidade de Anápolis, se não consegue resolver um problema na falta da água durante a estiagem. Como é que vai resolver todos os desafios que vamos ter daqui até 2050, por exemplo? Essa semana, num grupo de Zap, né, como diz o outro, surgiu uma dúvida aí de uma determinada pessoa perguntando se a obra ali do desvio, que provocou o desvio ali da Avenida do Goiás, entre a Praça Dom Manuel e a Brasil, era a obra da Saneago, né? Aí a pessoa que respondeu não disse, é obra da prefeitura, porque a Saneago não faz obra, né? A Saneago faz reparo, né? Remendo, né? Aliás, a Saneago faz buraco, né? Porque o reparo mesmo, o remendo, quem tem que fazer é... Obra de implantação de rede de esgoto não é a Saneago que faz, né? Ela contrata empresas terceirizadas para fazer isso nas regiões. A única obra que a Saneago fez e bancou foi essa da transposição, que custou 3,5 milhões, que foi devolvido aí de benefício, né, dos 150 que ela arrecada aqui na cidade de Anápolis anualmente, que vai para o caixa da Saneago aí, que pode distribuir para o estado todinho. A Anápolis ficou só com 3,5. Vamos arredondar para 4, fica melhor, né? Eu acho que você está arredondando para cima. É isso aí. Mas a participação do ouvinte, né, a expectativa, vamos ver o que acontece na cidade em relação a essa questão da Saneago, né, essa polêmica aqui, né, passa ano, vem promessa, vem tentativa de... Né, todo mundo acha que tem a receita, mas, infelizmente, o problema continua e a cidade é que sofre com essa situação. Bom, quero registrar aqui, Morgantino, o pessoal que está com a gente pelo Facebook, muita gente participou do programa, muita gente deu aqui o seu placar, né, um abraço para o Marco Dias, Marco lá na Irlanda acompanhando o programa, a Ludmila Rodrigues, Felipe Holmes, Adriana Pereira deu aqui também o seu placar, a Ludmila Rodrigues, o José Justino Filho também participou, deixa eu ver quem mais, a Laís Carvalho também deixou o seu placar, deixa eu ver, a Maria Elza lá da Sousânia, sempre ligada, participando, o Leandro Reis também, a Letícia Silva do Nascimento acompanhando o programa, a Isaura Maria Novaes Darioli Vita, desejando também aqui um bom dia para todos, o Leandro Reis também, o meu amigo César Donizete Pereira também conectado. Dá licença. Dá licença. A dona Sueli Narcisa também. Aí, acompanhando. Filhão. E o nosso presidente Marcos Carvalho, que também deu aqui o placar dele, 1-0, né, para o Brasil, é a opinião do Marcos Carvalho. Então, muita gente participando aqui do bolão da Mais FM, né, você também pode deixar o seu palpite aqui para a gente conferir, né, na segunda-feira quem foi que foi o sortudo que acertou aqui o placar.
Muito bem. Nosso tempo está se esgotando, Morgantini. Alguma observação a mais aí para fechar? Bom, despedir aí do nosso pessoal, desejar um ótimo final de semana, um fim de semana prolongado, porque começa o feriado hoje, a partir do meio-dia. Começa hoje, daqui a pouco. Na pior das hipóteses, está a 1h. E ele só termina na terça-feira. Por quê? Porque segunda-feira é o dia da semana que nos separa da semifinal, que nós certamente vamos estar, estou otimista, contra a França. Então começa hoje, e o pessoal só vai parar na terça-feira. Muito bem. E aí quarta-feira já começa a expectativa para a final. E aí já é como diz, a concentração. A concentração, já não dá para render direito. O cara quando marca, é igual fim de ano. Quando vai lá andando dia 12, 15 de dezembro, o cara já não marca nada. Escuta, vamos sentar para resolver aquele negócio. Pô, me liga dia 2. Dia 2, dia 3 a gente vê, vai cair numa quadra. Já tá... Entendeu? Passou, né? Ele já está no ritmo de fim de ano. Então, a Copa, se tudo der certo no Brasil, o cara na quarta-feira já vai marcar coisa para terça-feira da outra semana. Não, terça-feira de 17 de julho e por aí vai. Eu também, pessoalmente, uma reunião marcada para as 11 da manhã da segunda-feira, isso na semana passada, né? Aí eu só me lembro, para demonstrar que eu sou um cara pontual, tá mantida a reunião? O cara falou assim, não, tem um jogo, né, de tarde. Assim, eu queria fazer a reunião, mas infelizmente não vai ser possível. Muito bem. Uma última informação em Indianápolis, né, que a Câmara Municipal soltou lá a convocação do seu concurso que ela fez no ano passado. São 12 vagas, mas está lá constados os nomes de quem que foi convocado para tomar posse aí no próximo 1º de agosto. Então, quem quiser aí acompanhar o resultado do concurso da Câmara Municipal para 12 vagas aí para alguns cargos, é só entrar no portal A Voz de Anápolis. Mais um bom jogo aí para a população, que os seus placares aí pessoais se confirmem, né? Mas o mais importante, confirme aí a vitória do Brasil, chorada, sofrida ou não. Muito bem, então, né, para você que fez o concurso da Câmara Municipal, tá aí, né, o jornal avozdeanápolis.com.br, é o site onde você pode conferir, né, ver se seu nome está lá na lista dos convocados para começar a trabalhar em agosto. Gente boa, muito bom, né, começar a trabalhar. Não é uma boa notícia? É uma notícia excelente. Começar a trabalhar com o Brasil campeão da Copa ainda. Melhor ainda. Muito bem, nosso tempo está esgotado, queremos agradecer a todos que participaram do programa, deram aqui o seu palpite, a sua opinião, participaram dos nossos debates. Obrigado aos companheiros Paulo Belém e Henrique Morgantini, bom final de semana, torcendo para que a gente possa estar aqui na segunda-feira comemorando. Não me venha com dor de cabeça nessa segunda-feira, só queremos alegria. Um abraço, gente! Um abraço, até mais, obrigado a todos pela companhia e até a próxima segunda, se Deus quiser, com mais notícias aqui na Mais FM.